turma, sejam bem-vindos aqui à nossa aula. Hoje a gente vai dar uma recapitulada nos assuntos que a gente já viu, para que depois a gente possa dar sequência com os assuntos, beleza? Lá no comecinho do ano a gente viu sobre o capitalismo, tá? E o que é o capitalismo? É um sistema socioeconômico que visa a propriedade privada. A gente viu isso muito nas aulas, certo? Então o capitalismo ele tem a questão de a propriedade não ser pública, ser a propriedade privada. E uma característica marcante do capitalismo também é a divisão de classes sociais. Nós vamos ter a propriedade privada, os donos do meio de produção e as pessoas que trabalham para esses donos dos meios da produção. Então nós vamos ter rendas diferentes, consequentemente nós vamos ter também classes sociais diferentes. Uma minoria que tem uma renda muito alta, enquanto que a grande maioria da população vai ter uma renda mais baixa. Então, a partir daí, a gente tem uma das principais características do capitalismo. O capitalismo surgiu na época ainda das grandes navegações, que é a primeira fase do capitalismo, que é o capitalismo comercial, que consistia nas viagens feitas principalmente por Portugal e Espanha em busca de especiarias para que eles pudessem abastecer e aquecer o comércio europeu naquela época. Certo? Então eles faziam várias viagens à Índia, por exemplo. Numa dessas viagens acabaram encontrando a América Central, depois a América do Sul, inclusive Brasil, tá? Então foi uma fase muito importante da humanidade. A segunda fase é o capitalismo industrial, e surgiu justamente na época da primeira revolução industrial, certo? Depois a gente vai ter também aqui a questão do capitalismo financeiro, que surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial. Os países da Europa, principalmente, estavam quebrados por conta da guerra. E aí, os países que não foram afetados diretamente com a guerra tinham dinheiro para que os países europeus pudessem se reestruturar, certo? O dinheiro acumulado foi tão grande que aqui, nesse caso, surgiu a necessidade de novas atividades econômicas e aí surgiram os primeiros bancos, tá? Como uma forma de movimentar o capitalismo nessa fase aqui. Diante disso, de acordo com o que foi passado aqui as fases do capitalismo, nós tivemos também as DITs, as chamadas DITs, que na verdade é o quê? É a divisão internacional do trabalho, ou seja, é a forma como os países se relacionavam. Na época do capitalismo comercial, por exemplo, existia a DIT que funcionava da seguinte forma: nós tínhamos dois grupos de países, os países chamados de colônia e os países metrópole. A metrópole era aquele país dominante, lembra aí? A gente falou isso nas aulas também. Era aquele país dominante, mais rico, no caso aqui, principalmente Portugal e Espanha, no nosso caso aqui na América Latina. E aí esses países, eles iam para suas colônias, no caso o Brasil e os demais países da América Latina. Então a relação era o quê? O país dominante, a metrópole, ia até a colônia, retirava a matéria-prima, trazia a matéria-prima para a metrópole, para a Europa. E aí o produto era produzido através daquela matéria-prima e esse produto voltava com um custo para quem quisesse comprar na colônia, certo? Ou seja, o europeu vinha para a América, retirava a matéria-prima de graça, roubava na verdade, levava esse material para a Europa, era produzido o produto em cima daquela matéria-prima e aquele produto voltava para a colônia para quem quisesse comprar com um custo elevadíssimo. Essa era a relação da divisão internacional do trabalho naquela época. Hoje em dia temos a nova DIT, que funciona da seguinte forma: nós vamos ter os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, países mais pobres. E como é que vai funcionar? Nós temos os países subdesenvolvidos, que estão abaixo daquele desenvolvimento alto dos países mais ricos, que produzem matérias-primas. Esses países, eles compram matéria-prima muito barata desses países mais pobres, transformam essa matéria-prima em produtos mais sofisticados e aí esses produtos sofisticados voltam para esses países mais pobres, já feitos, finalizados, num valor muito acima daquela matéria-prima que foi vendida anteriormente. Então essa é a relação desigual que vai existir entre os países na nova DIT, beleza? No meio da história do capitalismo existiram vários fatos. O principal deles é a Grande Depressão de 29, que foi a crise da superprodução.
Ou seja, as pessoas, as empresas produziam além da demanda do mercado. E o que aconteceu? Muitos produtos ficavam estocados, perdendo sua validade, estragando, e o prejuízo foi muito grande. Isso porque existia o chamado liberalismo econômico, ou seja, o Estado não interferia em nada e a indústria era livre para produzir o quanto quisesse. Após essa crise, a solução encontrada para que não houvesse um estrago maior era que o Estado intervisse muito forte na economia. E assim foi feito. O Estado comprou algumas empresas para que não quebrasse mais aquele que já quebrou, mais do que já quebraram, na verdade, e interferiu diretamente no mercado. Hoje em dia existe a prática do neoliberalismo, que é um liberalismo reformulado, onde o Estado ele participa muito pouco do mercado. Não liberou totalmente como era na época do liberalismo. Ainda tem uma presença do Estado ali, regulando a moeda, regulando as transações, mas existe também uma liberdade por parte das empresas. É aquela frase, é liberal, mas nem tanto, tá? Ainda tem um controlezinho do Estado, beleza? Então, basicamente é isso por hoje. Foi só uma revisão rápida do assunto que a gente viu. Nas próximas aulas a gente vai adiantar mais o assunto, vai dar assuntos novos. E eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, seguindo as normas direitinho, para que a gente possa voltar o mais rápido possível, beleza? Então, um forte abraço e até a próxima aula.